Amados irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de 1 Crônicas, capítulo 16 e o capítulo 17. Capítulo 16 e o versículo 22, vamos ver, 21 e 22 diz: A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e os meus profetas não façais mal. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o nosso Deus é aquele que zela pelo seu povo. Ele tirou Israel da terra do Egito, com mão forte, derrotou a Faraó e seus deuses, e derrubou no mar aqueles que perseguiam Israel, e também destruiu aqueles que destruíram, que maltrataram seus profetas. E ele mesmo disse para aquele povo: não permitiu que nenhum rei, que nenhuma pessoa, que nenhum reinado perseguisse ou maltratasse seu povo, dizendo que não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas, nem meus profetas fazem mal. Eu quero dizer ao irmão que nós precisamos ter a visão de Davi. Na hora que Saul, mesmo já sendo rejeitado por Deus, mesmo já tendo consultado o pitonisa, mesmo já tendo sido transgredido contra Deus, Davi já sendo ungido rei, mas Davi disse: quem jamais colocou a mão sobre o ungido do Senhor e ficou impune? Então nós devemos ser a mão. Já vemos que Saul era o contrário de Davi. Ele colocou a mão sobre os ungidos do Senhor e matou todo o sacerdote da cidade de Nob. Isto faz parte dos homens, das mulheres que não temem a Deus. Ele não tem respeito à liderança, porque a liderança da igreja foi constituída por Deus. Mas aqui nós vemos, a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Não é? Então nós, se os irmãos quiserem ser abençoados por Deus, respeite os homens, as mulheres que Deus colocou como liderança do departamento. Se esses homens e essas mulheres chegarem a fracassar, nós não vamos colocar tropeço no caminho deles. Pelo contrário, vamos orar muito por eles, chorar por eles, interceder. E devemos sempre interceder por aqueles também que não fracassaram, mas por aqueles que são ativos, que são vivos, que são tementes a Deus, para que Deus continue guardando e dando vitória aos seus servos. Mesmo que muitas vezes ou algumas vezes eles façam alguma coisa que nos constrange, eles contrariem alguma coisa que nós queremos, mas nós sabemos que esses homens de Deus, a maioria deles, só fazem coisas boas para o seu bem-estar, da sua vida e da sua alma, para que você tenha mais comunhão e intimidade com Deus. E aqueles que fizerem, que foram contrário, que fizeram o contrário, você vai orar por ele para que Deus abençoe, mas não toque sua mão. Não toquei os meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Isso não é só para o Antigo Testamento, não é para o dia de hoje também. Realmente, muita gente que eu vi, que se levantaram contra pastores, contra lideranças, irmão. Aí pastor Zé Carlos se acaba como ossada de borboleta, né? Não tem vantagem lutar contra os ungidos de Deus. No capítulo 17, nós vemos aqui, no capítulo 17, onde o rei Davi fala, né, também do Senhor, dizendo, o versículo 9: E ordenei um lugar para o meu povo Israel, e o plantei, para que habite no lugar e nunca mais seja removido para uma ou para outra parte. Nunca mais debilitarão os filhos da perversidade como no princípio, né? Então nós vemos que Davi, que orando, né, aqui são, né, quando Davi está edificando a casa, né, para Deus, então ele faz esse discurso, né, e nós vemos que ele diz que Deus estabeleceu este lugar, Deus tirou Israel da terra do Egito, trouxe para aquela terra que manda leite e mel, né, para que o inimigo não mais prevalecesse contra Israel, e para que Israel habitasse seguro e sozinho, conforme diz a palavra do Senhor. O versículo 21 diz: E quem há como teu povo Israel, nação única na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, para que remiste o Egito. Então, meus amados irmãos, nós vemos que tem muita gente aí dizendo que Israel já cumpriu seu papel, que Deus deixou Israel.
Tem até alguma receita aí dizendo que Deus agora, o pacto de Deus agora é com os gentios, a Israel já cumpriu seu papel, que Deus não ama mais Israel. Irmão, isso é mentira, né? Deus remiu a Israel, tirou do meio do Egito, mas antes disso Deus tinha um pacto com Abraão, e Deus disse a Abraão que nas tuas sementes serão benditas todas as tribos e todas as nações da terra. Então nós vemos que a salvação vem de judeus, o nosso Cristo veio dos judeus, os profetas vieram dos judeus, e o nosso Cristo ele há de pisar, de voltar e pisar no Monte das Oliveiras, e lá em Jerusalém ele irá estabelecer sobre a nova Jerusalém, né? A Jerusalém atual, a nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. E a Bíblia diz que Jerusalém sairá a lei, né? E as nações subirão. Vamos e subamos ao monte do Senhor, para ali adorar a lei. Porque no reinado de Cristo também a lei irá sair de Jerusalém. Então aqueles que pregam, né, que Deus expressou em Jerusalém, né, que querem buscar essa honra para si, não vão ter, porque aquilo que Deus prometeu, o concerto de Deus com Abraão, com Isaac e Jacó está firme, e a promessa de Deus com Davi também está firme, e a promessa de Deus é que o Cristo reinaria sobre o reinado de Davi, que é em Jerusalém, que é em Israel, e nós damos graças a Deus, irmão, por termos também se tornar da família de Deus, né? Através da fé de Abraão, que chegou a nós, nós cremos, aceitamos, e a Bíblia diz que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Por isso é que nós devemos sempre orar pela paz de Jerusalém e desmentir todos aqueles que disserem que Israel está derrotado, que Deus não ama mais Israel, que Deus agora fez um pacto com outra nação, com outro povo. Mentira, né? A própria igreja, ela é a igreja de Deus, mas nós vemos que as promessas de Deus se cumprirá também, juntamente com as promessas de Deus, com o plano de Deus para Israel. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.